Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Icleia Caires Moreira, sou servidora pública federal aqui da UFMS, né? Especificamente lotada no campus de Três Lagoas, no curso de Letras, e trabalho dentro do limiar da linguística aplicada e da análise do discurso, certo? Feitas as apresentações, o que eu vou tratar com vocês hoje? Eu vou tratar sobre o etarismo. O que é o etarismo? Um dos tipos de preconceito que circulam dentro da sociedade, né, e que diz respeito à idade das pessoas. É um preconceito relacionado à idade das pessoas. Tudo bem? Então, essa é a nossa pauta de hoje e eu espero que gradativamente eu possa passar para vocês as informações relevantes a respeito do tema. O que é, como funciona, como se dá, de que forma nós podemos combatê-lo e de que maneira a legislação brasileira trabalha para criminalizar esse tipo de atitude tão ruim, que é o preconceito em relação à idade das pessoas. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou colocar aqui um material para nós, tá? Esse material eu preparei para que a gente possa atender ao tempo da videoaula, né? E fazer com que a gente possa refletir de maneira gradativa. Então, vamos a ele. Tudo bem? Etarismo. O que é o etarismo, né? Para começo de conversa. Eu sempre gosto de colocar essa chamada. Olha, para começo de conversa, tem algumas coisas que a gente precisa levantar as condições de produção, contextualizar para o público do que se trata aquilo que você vai discorrer a respeito, certo? Então, vamos pensar com a Pro, né? Entre várias violências que a população idosa sofre no Brasil hoje, uma das violências que são empreendidas em relação ao público que tem uma idade mais avançada é o etarismo, tá? O etarismo é um tipo de preconceito que ele não recai tão somente em relação à pessoa idosa, mas ele sobressai enquanto preconceito que circula e se concretiza dentro do processo de uso da linguagem na sociedade com mais frequência em relação à população idosa, né? Por isso nós estamos discutindo essa pauta hoje, certo? Então, entre as inúmeras violências, né, que nós temos, é, incidentes sobre a população idosa, o etarismo é uma delas, tá? Muitas são essas violências, né, que recaem sobre a população idosa. Maus tratos, abuso físico, abuso psicológico, negligência, abandono, abuso financeiro e o desmerecimento da pessoa idosa pela sua condição, né, de idade em relação ao restante da população, por ter uma idade mais avançada, né. Eu costumo sempre dizer isso é um pecado, porque envelhecer é um privilégio de quem está vivo, né? A partir do momento que nós nascemos, já começamos a envelhecer automaticamente, né? Então, é um tipo de preconceito que a gente precisa desconstruir. Tudo bem? Vamos lá. E o que seria o etarismo de uma maneira mais rebuscada, né? Porque basicamente eu disse que é o preconceito em relação à idade das pessoas, né? É um tipo de preconceito que tem como base a intolerância, a discriminação contra as pessoas por conta da sua idade, né? E ele tem recorrência maior no âmbito das pessoas que estão alocadas na fatia social da terceira idade, né. Nos Estados Unidos, né, nós temos discutido esse termo, né, desde a década de 60. Na Europa, recentemente foram criadas algumas ações relacionadas à identificação desse tipo de discriminação, sobretudo dentro da esfera profissional, né, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda é muito pouco debatido, né, e por isso nós estamos tratando, né, deste assunto hoje. É pouco conhecido, né, o nosso, preconceito em relação à idade, o etarismo, que também pode ser chamado de
idadismo, tá? Certo? De acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, né, em 57 países, gente, 60% dos idosos, tá, eles relatam já terem sido vítimas do etarismo, que também pode ser chamado de ageísmo, tá, gente? Certo? É um outro nome, ó, etarismo, idadismo, ageísmo, tá? São nomes dados a essa mesma criança, digamos assim, tá? Então, de cada 10 pessoas no Brasil, 9 pessoas acreditam que esse preconceito exista, né? E a cada 2 pessoas entrevistadas a respeito de sofrer ou não o etarismo, pelo menos uma já foi vítima desse tipo de preconceito, tá? Então, isso vem de onde? Isso vem da ideia de padrão de beleza. E padrão de beleza vinculado a quê? Vinculado à juventude. Ou seja, discursivamente circula na sociedade que só é bonito, só tem o padrão estético eleito aquele que é o quê? Jovem, né? E a partir desse pressuposto estabelecido dentro da esfera discursiva, em todos os nichos da sociedade, o que acontece? Quem tem a idade mais avançada começa a ser alocado num lugar de exclusão, né? E de preconceito, certo? Uma coisa que eu quero que vocês percebam: quando uma pessoa é cheia de vitalidade, né? É animada, é feliz, é para cima, o que é que se diz discursivamente sobre essa pessoa? Que ela é o quê? Jovial. Olha só. Olha só a característica que é dada a essa pessoa. Por que não dizer que ela é animada, que ela é cheia de vitalidade, que ela é feliz, que ela é para cima, que ela é entusiasmada? Não. O comum é dizer o quê? Que ela é jovial. Como se só quem fosse jovem, né, manifestasse uma atitude mais entusiasmada, mais motivada, mais feliz e automaticamente criando o correlato do preconceito, que quem tem mais idade, né, não é animado, não é entusiasmado, não é feliz, né, é revoltado, é triste. Olha como o dito quando ele cria a faceta da afirmação, ele automaticamente também cria a faceta da negação, né? E ao negar, aloca todas as pessoas que estão dentro desse perímetro, dentro, né, desse processo de exclusão que a gente está debatendo hoje. Tudo bem? Então, aí eu faço a pergunta para vocês: será que a gente tem que caracterizar como jovial quem é animado, entusiasmado, feliz, contente, né? Que a língua nos ofereça outras caracterizações e que essas caracterizações possam vir desalojadas desse lugar de preconceito em relação a quem tem mais idade, né? E como é que isso acontece no dia a dia, certo? Esse tipo de exclusão social, o etarismo, gente, ele vai aparecer em alguns lugares específicos da sociedade com mais frequência. Que lugares são esses? Vamos pensar na família, né? Entre os nossos familiares, muitas vezes somos julgados em relação à idade que temos, né? Nas vagas de emprego, né? Isso é muito comum, que dentro de um processo de entrevista de emprego, os mais jovens tenham mais oportunidade e possibilidade de alcançarem aquela vaga do que aquele que tem mais idade, ainda que tenha mais experiência no currículo, né? Nas matrículas de aula de dança, né? Será que você tem idade para fazer esse tipo de dança, esse tipo de esporte, né? Na academia, na moda? Essa roupa é adequada para a sua idade, né? Nos estudos, você não acha que você está muito velho para poder fazer esse tipo de curso? Para voltar a estudar, para fazer faculdade? Olha isso, gente. São lugares em que o etarismo ele emerge na fala das pessoas e exclui o outro pela idade que tem, né? Ou seja, é muito sintomático.
As pessoas, na maior parte das vezes, não percebem que estão sendo preconceituosas, e é por isso que a gente tem que debater e a gente tem que mostrar que cada vez que você taxa uma pessoa pela idade que tem, se ela pode ou não executar algum tipo de tarefa, você tem que observar bem se você não está sendo o quê? Preconceituoso, certo? Tudo bem? Então, esses estereótipos, ou seja, essas categorizações, esses lugares de exclusão que vão sendo criados, né? Eles vão virando empecilhos na vida da pessoa. Porque você não pode X por causa da sua idade, você não pode Y por causa da sua idade, você não pode H por causa da sua idade. Perceba. Então, essa pessoa vai sendo o quê? Podada, tolhida de exercer a sua identidade, de exercer aquilo que tem vontade, certo? Vamos lá. E aí eu digo para vocês que é importante a gente pensar nas questões econômicas, né? E faço a pergunta: o que é que o capitalismo tem a ver com isso? Tudo, gente. Pasmem. Por quê? Porque no Ocidente, né, a organização econômica, né, das nações se dá via capitalismo, né, que é o sistema econômico que rege os processos de onde a gente vive, certo? Então, o capitalismo criou a ideia que circula na sociedade de que a alta produtividade vem da fatia mais jovem da população e que a velhice é um momento de declínio e de encerramento do pleito produtivo. Então, se você está envelhecendo, você vai produzir menos até o momento em que você não produza nada, que é aquilo que a gente diz sobre a aposentadoria, né. A famosa aposentadoria, fulano vai se aposentar, então ele vai o quê? Parar. Será mesmo que vai parar? Né. Ele vai passar, olha que sintomático, a não fazer nada, ele só vai descansar, o que a gente sabe que é uma grande falácia, né. É uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque quando as pessoas se aposentam, automaticamente elas vão ter possibilidade de executar inúmeras outras atividades que o tempo que o trabalho tomava daquela vida não lhe permitia, né? Então, muitas vezes é no período pós-aposentadoria que a pessoa se torna cada vez mais produtiva, mais satisfeita, mais, preenchida do exercício das suas vontades, porque antes não tinha como, por conta do expediente de trabalho, que a gente sabe que é uma carga horária considerável da nossa vida, né. Então aí fica para a gente refletir, as questões relacionadas ao capitalismo e como que o capitalismo criou essa ideia de que jovem produz e velho não. Olha só, né, que a juventude é produtiva e que a velhice é improdutiva. Isso também está vinculado às questões econômicas, né. E como que a gente, observa o nascimento desse preconceito, que é o etarismo, né? Quando as pessoas começam a negar, né, o envelhecimento de si e o envelhecimento do outro. E embutir nessa negação um processo de intolerância, né. Você não quer se sentir velho, você não quer sentir o peso da idade que você tem, né. Se você tem 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, a cada década que passa, né, o ser humano vai desenvolvendo uma intolerância sobre si, sobre o outro, em relação ao processo de envelhecimento, que é um processo natural da nossa vida, né. Então envelhecer e negar o envelhecimento é repudiar o processo de estar aqui e agora podendo aproveitar tudo da melhor forma, né. E muitas vezes, essa condição, eh, etarista, ela vai fazer com que a pessoa se recuse, né, a compreender a condição do outro e a compreender a sua própria condição e tirar um proveito mais saudável da vida em todos os momentos em que ela acontece, né. E de onde é que vem esse culto à juventude, minha gente? Vamos pensar, né. Esse culto à juventude vem da pressão da mídia, né? A mídia também é um lugar em que os discursos ecoam, circulam e significam, criando ideias de exclusão, né? As fatias econômicas,
né, se beneficiam dessa ideia de juventude eterna, né. Vamos pegar o setor da estética, por exemplo, né. As intervenções estéticas, os produtos, as aplicações, as cirurgias, né, o campo, né, da saúde esportiva em alguma medida, vai criar a ideia de que nós precisamos a todo momento frear o processo de envelhecimento, né, do nosso corpo. A todo instante é o chamado para o atendimento de um padrão de existência, em que você não pode ser velho, você não pode estar acima do peso, você não pode ver a sua pele declinar, que você tem que fazer intervenções para que ela, né, se coloque sempre naquele patamar de viço, né, de estética voltada à juventude, que você sinta, em algumas vezes vi algum discurso preconceituoso, vergonha das suas linhas de expressão, dos seus traços, que são processos que mostram o quanto você já viveu. E cada marca que tem ali é uma marca da sua identidade também enquanto pessoa, que passou por muita coisa e o corpo sentiu todas essas coisas, né? Então, a mídia, o setor da saúde, da estética, né, os setores econômicos de modo geral vão criar essa perseguição ao mito da juventude eterna e o que? O desmerecimento do processo de envelhecimento do corpo. Como se envelhecer fosse uma coisa sempre negativa, não vendo as possibilidades, né, positivas do processo de desenvolvimento do ser humano enquanto ele nasce, cresce, se desenvolve, né, e envelhece, né, ganhando experiência, ganhando qualidade de vida, adquirindo conhecimento, de modo geral, tá? Ok? Então, um dado importante para a gente pensar, né? O Brasil segue envelhecendo, né, muito mais rapidamente do que em relação aos nascimentos obtidos, né? Então, muitas pessoas estão chegando hoje no nosso país aos 60 anos cheios de saúde, cheios de vida, altamente produtivos e vivendo ainda melhor do que viviam quando eram jovens, né? E de acordo com os dados, né, veiculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né, em 2010, os idosos eram 7,3 por cento da população brasileira. Até 2100, nós estimamos, gente, que os idosos serão 40% da população. Então, a gente precisa desconstruir o preconceito em relação à idade, sobretudo quando a idade é uma idade mais avançada, para que essa fatia da sociedade não sofra o que tem aparecido, né, dia após dia, pulverizado socialmente, que é o preconceito, né, que é o exercício do etarismo, certo? Aí eu quero que vocês fiquem atentos, tudo bem? Por quê? Porque essas pesquisas que são realizadas dentro do mundo, né, de forma geral ou especificamente realizadas dentro do Brasil, elas vão mostrar que em algum momento a maior parte das pessoas vão declarar que tem sofrido algum tipo de violência física ou verbal em relação à idade que tem, sobretudo quando essa idade é mais avançada, tá? Certo? Vamos então pensar uma maneira de compreender o lugar social reservado a essa população, que tem mais idade, né? E o que que a comunidade pensa sobre ela, né? Para que a gente possa enxergar onde é que esse preconceito acontece, como é que ele acontece, quais são as formas de intervenção, certo? Então vamos ver aqui algumas considerações circulantes, principalmente as de fundo negativo em relação à idade, para a gente perceber se alguma dessas situações já aconteceu conosco em alguma circunstância vivida, certo? Vamos lá. Os idosos, isso são ditos que eu fui coletando a respeito do que se pensa sobre os idosos, certo? Então vamos lá. Os idosos são muito ligados a preceitos morais e religiosos, e os jovens não? Vamos fazendo perguntas em relação a isso, né? Porque tanto o idoso quanto o jovem
ele pode ser ligado a preceitos morais e religiosos um pouco mais fundamentalistas ou mais flexíveis, de modo geral, né? Porque só os idosos são religiosos. E aí vem mais um preconceito embutido em relação à religiosidade, né? Em relação a professar uma fé, seja ela qual for, né? Já que o nosso Estado é laico. São antiquados e resistentes às mudanças, por isso demoram a aprender. Isso aqui recai no mercado de trabalho, né? Como se o idoso não fosse apto a lidar com as mudanças, né? E a gente sabe que isso é uma falácia, né? E em relação ao processo cognitivo de aprendizagem, tanto o jovem quanto o idoso têm plena capacidade cognitiva de aprender todas as coisas em N tempos diferentes, né? Teremos jovens que vão demorar muito mais para aprender determinadas coisas que determinados idosos. Isso não é uma regra, mas é usado para promover etarismo, intolerância em relação à idade das pessoas que estão no nicho social da terceira idade, né? Tem saúde frágil. Quantos jovens têm saúde muito mais frágil do que a de um idoso, né? Ter ou não a saúde frágil não está necessariamente vinculado à idade que você tem. Há algumas predisposições, mas isso é um caso específico para cada pessoa, né? São teimosos e solitários. Aí vem o desejo de controle, né? Controlar a fatia idosa da população para que ela caminhe dentro dos preceitos daqueles que têm menos idade. Estão teimando no quê? Uma pessoa teimosa pode ser uma pessoa jovem, tranquilamente. Uma pessoa jovem pode ser solitária. A solidão não é uma circunstância que cabe tão somente ao público idoso, né? São muito velhos para certas coisas, eu coloquei entre parênteses estudar, né, porque depois a gente vai olhar um caso em que uma pessoa foi discriminada porque queria estudar aos 45 anos, fazer uma graduação, ter um nível superior, né. Então, você é muito velho para determinada atividade. Quem é que disse isso? Que aqui é um lugar onde só pode habitar pessoas mais jovens, né? Se eu tenho condições e eu posso, independentemente da minha idade, mereço estar aqui tanto quanto outra pessoa, né? Vamos aqui ao outro. Logo estão obsoletos na carreira. Será? E a quantidade de experiência adquirida que foi angariada ao longo do tempo, de circunstâncias que sequer um jovem início de carreira passou, que pode servir de eh, troca entre essas gerações para que o trabalho ocorra cada vez melhor, né? Vamos pensar aqui no outro dito: são controladores e briguentos em ambientes coletivos. Pessoas controladoras e briguentas podem ser de qualquer idade. Isso não está circunscrito só aos idosos, né? Mas todos esses ditos vão sendo atribuídos aos idosos, gerando etarismo e promovendo exclusão na vida de todos eles, né? Frases que parecem positivas, essas aqui eu também fiz uma coleta, tá? Que parecem positivas, mas que na realidade elas têm etarismo embutido ali nelas, né? Olha só. Ah, jura que você tem essa idade? Né? Não parece, não acredito, né? Como se para ter 60 anos você tivesse que ter um determinado biotipo, um determinado comportamento, se vestir de determinada forma, frequentar determinados lugares. Olha só, né? Há uma caixinha em que a pessoa idosa é colocada quando esse tipo de pergunta é feita, né? Uma caixinha social. Qual é o segredo para você ser tão conservada, né? Olha a ideia de que envelhecer é deteriorar, envelhecer é declinar. Não necessariamente, né? Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Né? É claro que a gente pode perguntar qual é a idade de uma pessoa, mas dependendo do motivo gerador que essa pergunta foi feita, muitas vezes ela é feita para taxar a pessoa como apta ou inapta a desenvolver algum tipo de atividade, né? Como, por exemplo, trabalhar em um determinado setor, fazer algum tipo de atividade esportiva, um hobby, estudar, né? Frequentar determinados lugares para se divertir, olha só, né.
Você parece mais jovem, que bonita, ou bonito, né. Não entrega a idade, é uma olha só, uma coroa ou um coroa enxuto ou enxuta para a idade dele ou dela. Olha só, né, os coroas, né. O que é ser um coroa? Esse estereótipo da mulher que já é coroa, do homem que já é coroa, né, e que já tem uma determinada idade que o aloca em determinado lugar social, né, que ele pode significar positivamente para algumas coisas e negativamente para outras, né. Você deve ter sido muito bonita quando jovem, e qual é a razão de não sermos bonitos quando idosos? Então a velhice é uma coisa feia? Olha como nós precisamos pensar o quanto a gente diz coisas preconceituosas. Existe beleza em todas as fases do desenvolvimento humano. A beleza não mora só na juventude. E cada fase tem a sua beleza. Ela não é igual em todos os momentos. Vocês percebem como esse dito pode ser preconceituoso, né? Nossa, você parece mãe dele ou dela. Não achei que era seu, aqui é seu, tá? Que era seu marido ou esposa. Notem qual é a razão pela qual uma pessoa que tem mais idade não pode ter um relacionamento com uma pessoa que tem menos idade. Que gerações diferentes possam se encontrar e se amar, e estabelecer um relacionamento. Seja uma mulher mais mais velha com um homem mais jovem, né? Seja um homem mais velho com uma mulher mais jovem. Qual é o problema? Por que que tem que ser mãe? Por que que tem que ser neto? Por que que tem que ser filho, né? Não faça pré-julgamento, conheça as pessoas e entenda a circunstância. É indelicado esse tipo de construção aqui e ela tem etarismo embutido. O que é que da vida do outro nos remete que a gente tem que julgar? Como assim você é casado com uma pessoa que tem idade para ser seu filho? Poderia ser, mas não é, e me relaciono, tenho uma vida feliz e um relacionamento saudável. E ponto. E não é da conta de ninguém. Concordam? Né? As pessoas têm este péssimo hábito de julgar o outro, e ao julgar o outro, a intolerância se estabelece e o preconceito emerge, né? Ixi, anda esquecido, porque os anos pesaram, olha só, né? Então quer dizer que a perda da memória está relacionada tão somente à velhice? Existem inúmeros casos clínicos de perda de memória, de esquecimento, de falta de foco de atenção, né, que está relacionado a se esquecer de alguma coisa ou a se lembrar de alguma coisa. Isso não é uma circunstância que cabe só ao processo de envelhecimento, né? Você não vai entender essas coisas, já está velho. Então quer dizer que porque se tem uma determinada idade, não se é mais capaz cognitivamente de entender uma circunstância? E por isso ela não vai nem ser explicada ao outro? Olha o quanto esse dito é cheio de preconceito. Me explique, me diga e me fale. A minha cognição vai te responder se compreendo ou não. E quais as razões estão vinculadas à compreensão ou à não compreensão do processo, independente da idade que eu carrego, certo? Afe, olha como você acha que ainda é mocinha ou mocinho, não tem vergonha. Olha só. Como se envelhecer fizesse com que você tivesse de se comportar de determinada forma, e ao destoar dessa determinada forma, você devesse ter vergonha de ser quem é, percebe? Pelo seu comportamento, pela sua vestimenta, pelas coisas que você faz, pela identidade que você tem, pelas escolhas de vida que você optou. Olha só, né? Então, isso passa pelo limiar de ter vergonha ou não ter vergonha de ser quem é. Olha como isso é sintomático, né? Aqui tem algumas outras coisas. Olhem, você não tem idade para isso. Essa a gente já viu uma correlata parecida, né? Qual o segredo para estar tão conservado, né? Você parece mais jovem. Você é uma coroa ou um coroa enxuto, né?
Que bonita, não entrega a idade como se fosse um pecado você dizer que viveu 40, 50, 60, 70 anos, sendo que na verdade é uma grande honra estar aqui e experienciar a existência por tantos e quantos anos forem concedidos. Quantas pessoas se vão sem essa oportunidade, né? Você deve ter sido muito bonito, por que não ser agora, né? Desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? Ele está velho demais para isso, né? Notem, a Eliana recentemente, né, temos aqui a Eliana aqui do ladinho, sofreu alguns comentários etaristas na internet, né? Você é até bonita para sua idade. Você é até bonita para sua idade. Então quer dizer que as pessoas da idade dela são feias. Etarismo, gente, né? Você não tem mais idade para isso. Quem é que dita o que se pode ou não fazer diante de uma vida em exercício de qualquer tipo de atividade? A própria pessoa e a condição que ela tem de existência. Não é da conta dos outros, né. Você está muito velha para ser mãe. Hoje, cada vez mais as mulheres optam pela maternidade tardia por conta do desenvolvimento de suas carreiras, né. Quem é que diz se você tem condições ou não de gerar? O seu médico, seu ginecologista. Ninguém mais tem nada a ver com isso, né. Temos recentemente o caso da Cláudia Raia, né, que foi altamente criticada por estar gestante, né, já ganhou o neném, né, numa idade em que geralmente as mulheres já não têm mais filhos. Não é uma honra nós podermos experienciar a maternidade em qualquer idade, estando bem para tanto? Porque só as jovens, né, estão aptas a gerar e a dar à luz. Então são coisas a se pensar, porque cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. E as pessoas falam isso salpicadas de muita maldade, né, de julgamento, como se a pessoa não tivesse o direito, sendo que tem condições de viver determinadas coisas na sua vida, né. Solteira nessa idade vai ficar para a titia. Titia é aquela pessoa que não casou, ela não vai ter os próprios filhos, ela vai ser tia dos filhos dos irmãos, né. Um outro dito muito antigo: "Ficará para o caritó", né. Então a mulher que optou por não se casar, ou que em algum momento para ela foi suficiente existir no seu estado civil de solteira, ela é julgada por não ter um companheiro e dependendo da idade que ela tem, é como se ela não tivesse o direito mais de tê-lo, né. Isso também recai um pouco sobre os homens, mas mais comumente é sobre as mulheres, né, esse prazo de validade para se ter ou não uma família. Etarismo, junto com preconceito em relação à figura feminina, né, certo? E aí eu pergunto para vocês, etarismo é crime? Etarismo é considerado crime e nós temos legislação que ampara esse procedimento, tá? A Lei 10.741, que é também conhecida como o Estatuto do Idoso, em seu artigo 96, né? Ela descreve o delito de discriminação contra o idoso e tem aí pena prevista de 6 meses a 1 ano de reclusão e pagamento de multa, né. E se a pessoa que cometeu esse crime contra contra o idoso for responsável pela vítima, a pena ainda é aumentada de 1 a 3 anos, tá, certo? E aí temos aqui alguns os artigos relacionados do Estatuto do Idoso. Olha só, o artigo 96. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer parte ou outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, né. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar, discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo, também se encaixa nesse perímetro. A pena será aumentada de 1 para 3, né, ou seja, 1/3, né, se a vítima se encontrar sob os cuidados e responsabilidade do agente que cometeu esse delito. Então, temos o Estatuto do Idoso. Conheça os seus direitos, para que quando um crime for cometido contra a sua existência e a sua identidade, você saiba que a legislação prevê um amparo para você.
certo? Temos aqui um caso em que uma pessoa foi discriminada por querer estudar aos 45 anos, né. Nós temos aqui o caso da Patrícia Linhares, essa moça, né, essa senhora, e ela foi vítima de etarismo ao tentar entrar na Universidade Unisagrado, né, em Bauru, né, interior de São Paulo. Ela foi discriminada por 3 colegas de turma, que ao perceberem que ela queria fazer biomedicina aos 45 anos, gravaram um vídeo desdenhando dela por conta da idade e do desejo que ela tinha de estudar mais, ou seja, praticaram o etarismo, né. Então, o que é que a Patrícia fez? Ela abriu um boletim de ocorrência, certo? E esse boletim de ocorrência considerou injúria e difamação que foi feito, porque as 3 pessoas da turma dela que promoveram essa discriminação, gravaram um vídeo dizendo várias coisas sobre, né, a recém-universitária, né, a respeito do fato dela estar na turma de biomedicina aos 45 anos. Coisas que foram ditas, que ela era velha demais para estar na faculdade, né, que ela já deveria estar aposentada e não querendo iniciar uma faculdade para poder exercer uma profissão, né, que ela já tinha 40 anos, que 40 anos é uma idade em que as pessoas não podem mais fazer faculdade. A gente pode fazer faculdade a hora que a gente quiser e no momento em que a gente achar oportuno para tanto. E estudar o que tivermos vontade, né? Isso não está vinculado à idade, né? E por conta da repercussão do acontecimento, né? A universidade instaurou um processo administrativo, ela abriu esse boletim de ocorrência, né? E essas graduandas, né, recém-inseridas também dentro deste locus universitário, né, desistiram do curso, porque a vergonha foi muita, porque a repercussão mostrou quantos jovens, alguns jovens, ainda têm uma mentalidade muito preconceituosa e etarista em relação aos mais velhos, tá? Como se eles não tivessem o direito de ter acesso a todas as coisas que eles têm, né? Aí temos aqui um dado, né, falando da economia prateada, né? 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos e em 2050 o número mais que dobrará, ou seja, teremos uma fatia considerável da população com mais idade consumindo, gastando e é preciso prestar atenção na forma que essa fatia social está sendo tratada, né? A renda anual da população idosa é de 940 bilhões, olha só, né? 52% estão dispostos a pagar mais caro em razão de qualidade por um produto ou serviço, porque tem um senso de observação mais aguçado, né? 66% possuem uma vida financeira melhor atualmente, porque já trabalhou, já conquistou sua estabilidade, está estabelecido, né? 45% têm dificuldade em encontrar produtos específicos. O mercado ainda não tem condições de atender com qualidade a população mais idosa. Desculpem, certo? Então, e eles são 23% do consumo de bens e serviços da população brasileira, né? A terceira maior atividade econômica do planeta. E se por acaso formos vítimas de etarismo, o que é que a gente tem que fazer, né? Fica a pergunta aqui para vocês, né? Vamos ver como é que isso acontece? Como é que eu posso tomar as minhas providências, né? Caso você seja vítima de etarismo, tem algumas medidas que você pode adotar, apesar de cada caso ser um caso, né? Conscientizar-se e reconhecer que o etarismo é um problema real e que ele pode acontecer a todo momento, né? E que não estamos sozinhos, né? Em nenhum patamar de idade em que isso possa ocorrer, né? Estamos tratando especificamente do etarismo que incide sobre a população idosa, mas pode acontecer nas outras fatias também, tá?
Sempre lembre-se disso, buscar conhecimento a respeito, como por exemplo, essa aula está sendo esclarecedora para vocês, de modo que vocês possam acessar o conhecimento a respeito, né? Talvez muitas pessoas nunca tenham nem ouvido falar dessa forma de preconceito, que tem um nome específico, que a lei prevê os processos de discriminação, né? E que há meios de fazer denúncias quando isso se dá, tá? Buscar apoio, né, apoio emocional com a família, com os amigos, com grupos de apoio, né, com os coletivos sociais para compartilhar as vivências a respeito disso, né, e reunir provas sobre aquilo que te aconteceu, prints, documentos, gravações, tudo aquilo, testemunhas, tudo aquilo que possa vir a comprovar que, em determinado momento, você foi colocado numa condição de exclusão por conta da sua idade. E que isso não era cabível, que você tinha tanto direito quanto qualquer outra pessoa, né? Denunciar, porque enquanto a gente não começa a denunciar, parece que não está acontecendo, né? Então, enfrentar o etarismo no ambiente de trabalho, estudo, na família, nas relações interpessoais e denunciar para os órgãos governamentais é fundamental, porque um crime só é categorizado como crime quando há, né, ou flagrante ou a denúncia de que aquilo ocorreu, né? Então, a vítima precisa denunciar, né? Procurar aconselhamento jurídico. Então, vá a um advogado, pergunte quais são as violações legais, saiba quais são essas violações que aconteceram em relação àquilo que possa ter ocorrido com você, que esse advogado, né, ou advogada vai dar toda a orientação para que você tome as medidas cabíveis, né? Promover a conscientização, porque às vezes a gente só quer se conscientizar, mas também falar a respeito para outras pessoas, né? Engajar-se em campanhas, procurar divulgar esse conhecimento, né? Incentivar as pessoas a se sentirem confortáveis a falar dos acontecimentos que porventura tenham ocorrido, né? E sempre lembrar que cada caso é um caso e pode ser observado nos liames legais distintos, de forma que aquilo possa se configurar dentro do crime de etarismo, como uma calúnia, como uma difamação, como uma injúria, mas que tenha como base esse preconceito relacionado à idade. Certo? Tudo bem? E aí fica para vocês, né, os meus agradecimentos, a honra de estar aqui com todos vocês que vão ter acesso a essa videoaula e que vão poder pensar a respeito do etarismo, né, balizando em que momento você pode ou não ter sido vítima, se você conhece alguém que foi vítima de etarismo, se às vezes o seu dito foi preconceituoso em relação à idade de alguém ou mesmo em relação à sua própria idade, né, e assim para que você possa desconstruir e perceber o quão valioso é poder viver e desfrutar da vida ano após ano, conforme esta vida vai sendo concedida, né? Porque uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que envelhecer é privilégio de quem está vivo. E estar vivo é uma bênção. E que o respeito tem de imperar entre todas as fatias sociais e que ambos podem muito aprender uns com os outros, né? Na diferença, na heterogeneidade, na comunhão, na partilha, de forma que todo mundo tem algo para oferecer, né? Independentemente da fatia de idade que possua, da faixa etária em que esteja, né? Aí eu coloquei uma pequena charge aqui para a gente pensar, né? Temos aqui o garoto e o seu avô, e o garoto diz: Vovô, você está velho demais para frequentar uma faculdade. Aí o avô responde, né? Meu jovem, não existe idade para parar de aprender, né? Só envelhece quem para de aprender, né? Mas não se preocupe, você não está velho demais para aprender essa lição. Então, isso quer dizer que esse jovem ainda vai acessar a informação de que a gente pode aprender ao longo da vida toda, né? E que aprender nos mantém ativos, nos mantém vivos, nos mantém de bem com a vida, e isso independe da nossa idade. Por isso é tão importante a comunhão que a UME proporciona a vocês e que esse projeto traz de vocês estarem em contato com inúmeras possibilidades de conhecimento e estarem ativos, trocarem informação, tecerem convivência, estabelecerem
boas amizades entre si, entre os professores, estar conosco dentro da universidade, partilhar os seus aprendizados para que a gente possa aprender com vocês também e a gente partilhar os nossos conhecimentos e nessa comunhão todos nós acessarmos o melhor da vida, na faixa etária em que nos encontrarmos. Tudo bem? Um abraço para vocês, um grande beijo e espero dentro em breve estar em sala de aula pessoalmente com cada um. Tudo bem? Um beijo. Fiquem com Deus.